Em um futuro distópico, onde tecnologia avançada se fundiu com a biologia, um serial killer emergiu das sombras, deixando um rastro de vítimas em um estado de sofrimento sem fim. Conhecido como o Manipulador, este assassino possuía um profundo conhecimento do sistema imunológico humano, capaz de manipular as defesas naturais do corpo para infligir dor e sofrimento inimagináveis. As vítimas do Manipulador eram cuidadosamente selecionadas, indivíduos com personalidades fortes e corpos saudáveis. O assassino se infiltrava na vida de suas vítimas, ganhando sua confiança e se tornando parte de seu círculo íntimo. Uma vez que tinha acesso, o Manipulador injetava um veneno sutil em suas vítimas, um composto que alterava o sistema imunológico, transformando-o em uma arma contra elas. O veneno do Manipulador era uma obra-prima da engenharia biológica, projetado para causar uma resposta imune hiperativa. Os sistemas imunológicos das vítimas, normalmente defensores do corpo, eram transformados em agressores implacáveis, atacando os próprios tecidos do corpo. A dor era insuportável, a inflamação era devastadora, e a fadiga era exaustiva. As vítimas do Manipulador eram mantidas vivas, mas em um estado de sofrimento constante. Elas eram prisioneiras em seus próprios corpos, incapazes de escapar da agonia infligida pelo assassino. O Manipulador se deleitava com o controle que tinha sobre suas vítimas, observando-as se contorcerem de dor e desespero. A polícia estava perplexa com os casos, incapaz de compreender a natureza do sofrimento das vítimas. Os médicos estavam igualmente perplexos, incapazes de encontrar uma causa para a misteriosa doença que afligia as vítimas. O Manipulador era um fantasma, um assassino que operava nas sombras, deixando para trás um rastro de vítimas em agonia. Um dia, um jovem médico, Dr. Ethan Lee, se interessou pelos casos. Ele era um cientista brilhante com um profundo conhecimento do sistema imunológico. O Dr. Lee logo percebeu que havia um padrão nas mortes. As vítimas eram todas indivíduos fortes e saudáveis, com personalidades marcantes. Elas também haviam sido acometidas por uma doença misteriosa, que causava dor e sofrimento insuportáveis. Dr. Lee começou a suspeitar que um serial killer estava envolvido, alguém com um profundo conhecimento do sistema imunológico. Ele começou a investigar os círculos sociais das vítimas, procurando por alguém com acesso a elas e conhecimento médico. Eventualmente, o Dr. Lee encontrou o Manipulador, um homem charmoso e inteligente que se movia em círculos sociais de elite. O médico percebeu que o Manipulador era o assassino que ele estava procurando. O Dr. Lee confrontou o Manipulador, revelando sua identidade e seu conhecimento de seus crimes. O Manipulador tentou escapar, mas o Dr. Lee o perseguiu, determinado a levá-lo à justiça. Uma batalha intensa se seguiu, com o Manipulador usando suas habilidades para tentar matar o Dr. Lee. No entanto, o médico foi mais esperto e rápido, e finalmente conseguiu subjugar o assassino. O Manipulador foi preso e levado à justiça. Ele foi condenado à prisão perpétua, onde finalmente encontrou a paz que havia negado às suas vítimas. O Dr. Lee se tornou um herói, reconhecido por seu trabalho em desmascarar o Manipulador. Ele continuou sua pesquisa sobre o sistema imunológico, determinado a encontrar uma cura para a doença que o assassino havia infligido às suas vítimas. Com o Manipulador sob custódia, a prioridade era salvar suas vítimas. Dr. Lee liderava a equipe médica, mas a tarefa era assustadoramente complexa. O veneno do Manipulador não era um patógeno simples. Era uma obra de engenharia genética, que transformava o próprio sistema imunológico da vítima em uma arma mortal. O interrogatório, sob o efeito da cápsula da verdade, revelou detalhes alarmantes. O Manipulador, com profundo conhecimento de imunologia, havia desenvolvido um retrovírus capaz de invadir as células T do sistema imunológico, reescrevendo seu código genético. Essas células T, responsáveis por identificar e destruir invasores, começaram a reconhecer as células saudáveis do corpo como inimigas, desencadeando uma resposta autoimune devastadora. Imagine o sistema imunológico como um exército. Eu reprogramei os soldados, fazendo-os atacar o próprio reino que juraram proteger. Primeiro vêm as dores, os espasmos,
Os órgãos começam a falhar um por um. É uma morte lenta e agonizante. Ele descreveu como o vírus induzia a superprodução de citocinas inflamatórias, causando febre, dor intensa e lesões nos tecidos. As juntas inchavam, a pele ficava hipersensível, e os órgãos internos eram implacavelmente atacados. O fígado, os rins, tudo se deteriora, mas o cérebro permanece intacto. Eles sentem cada segundo de sofrimento, presos em um corpo em desintegração. Dr. Lee e sua equipe trabalharam incansavelmente, analisando amostras de sangue das vítimas e tentando decifrar a complexa ação do retrovírus. Eles identificaram alterações nas moléculas do MHC, responsáveis por apresentar antígenos às células T, e detectaram um aumento repentino na produção de autoanticorpos. A cada nova descoberta, a esperança renascia, mas a complexidade do vírus era assustadora. Eles testaram vários imunossupressores, tentando controlar a resposta autoimune, mas sem sucesso. O vírus se mostrou resistente, continuando a devastar os corpos das vítimas. Enquanto isso, o estado das vítimas piorava. A dor se tornou insuportável, a pele estava coberta de lesões e os órgãos começaram a falhar. A equipe médica se desesperou, sentindo-se impotente diante da crueldade do manipulador. No final, apesar de todos os esforços, as vítimas sucumbiram à doença. Uma a uma, elas morreram em agonia, deixando um vazio de dor e frustração. O manipulador, com sua mente doentia e conhecimento pervertido, havia vencido. Finalmente, a equipe descobriu que o manipulador havia cuspido a cápsula da verdade e enganado a todos.